Memorial das Conquistas. Salão Rubens. Quinta Forrada, Memorial das Conquistas, Milton Teixeira. Aqui é o painel de títulos. Olha o painel de títulos aqui. Memorial das Conquistas. É muito grande, hein? Refeitório. Refeitório. Tá lindo esse bolo. Isso aqui. Muito bonito aqui. Primeira vez? Muito bom. Alguém vai comprar, né? Esse contato, Torta do Tufão. O masculino e o feminino, tá bom? Não, assim, para começar uma vez ou aqui. Ano passado nós fizemos com os professorados do Genésio. Ei, tudo bem? E com o professorado do Primo. Para eles sentirem essa experiência. E aqui o estágio está passando por reformas, como vocês estão vendo aí. Tá derruba, não derruba? O estádio passando por lá. Mas depois em outro lugar. Santos Futebol. Os nossos alunos fazem parte. Deste clube. Até isso também traz para vocês. Onde os jogadores ficam. A gente também vai fazer um evento dos nossos mais novos, nossos funcionários. A gente consegue para fazer uma visita guiada, Camarote. né? Então, aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente consegue fazer uma atividade. Isso a gente consegue fazer, né? Eles irem assistir o prêmio, para eles irem para o futebol. Então, a gente tem uma série de situações que nós podemos apresentar. Inclusive, com a nossa apresentar, Santos. Olha, são almofadadas aqui. Área reservada aos cadeirantes. Muito bacana. Olha só.
gente, é isso. E aí, Pedro, tudo bem? Os meninos estão me chamando também lá Interessante. Você não entrou, né? Esse elevador. E o pessoal de flat, né? Nossa, que elevador fantástico. É o elevador? Aqui é o terceiro andar. O terceiro andar onde a gente fica a base masculina dos meninos. E a tendência é fazer o princípio virando. Então, vamos fazer alto. Ali nós vamos colocar assim, o setor pedagógico, o serviço social e as ações imobiliárias. Tem esse horário. Deixa eu só puxar a cadeira aqui. Eu estava tendo pré-eleição. Deus do céu. Mais ou menos eles têm uma hora. O quê? Para esse poder fazer Não, até o horário disso, até o horário de treino deles. Eles, aqui, nós não determinamos horário, não. Eles têm que sair com todo o material pronto. E não tem conversa. Por exemplo, lá já estão preocupados. Amanhã já tem trabalho aqui. São liberados mediante a entrega de trabalho. E essa questão do pedagógico, você trouxe ou já tinha? Não, vamos lá. Quando eu cheguei aqui, era uma coisa muito solta. Meu filho, você pode me procurar, né? Fui pra escola. Não é fechado, mas é bastante coisa. Comida da comida de graça lá. Fiz amizade com quase todo mundo lá. Agora eu tô voltando na média já. Fiz presencial. Aqui estudar é muito importante. Eu acho que não é só jogar futebol, não. Estuda. Não, mas eu gosto, eu ficava mexendo no saco. Agora faz isso, você perdeu. É, eu vou fazer uma lição. Tava terminando de fazer lá. Aí o pai veio, o pai fumar pra certo pra mim. Vai chegando no Santos, eu falou, você chegou? Você chegou? Você sente? E a montada já? Já. Isso, cara, na bicicleta, não é ficar chamando de uma roda, não. Nem naquilo. Você é legal também? Porra, essa idiota. Já pegou? Nossa, grávida de você. A você tá comendo. Não foi, Juliana. Falando da questão do direitivo. Às vezes tem algumas coisas. Com uma ideia, né, de apresentar para o Brasil e para o mundo o que é uma educação de alta performance. Essa educação nós temos a obrigação de respeitar as legislações, mas nós também entendemos que essas legislações elas não foram feitas para os nossos atletas. E aí eu vou fazer uma crítica à própria Lei Pelé. A Lei Pelé, no seu inciso F, ela disse que cabe ao clube de futebol se adequar à realidade educacional. Como que eu vou me adequar a uma realidade educacional com um menino que tem um jogo lá no Pará, na quarta-feira, e a Lei Pelé, ela só ajuda a justificar a ausência dele no dia do jogo. E o período de deslocamento, seja de ida ou de retorno, nós não temos isso amparado para a lei. Então, infelizmente ou felizmente, eu tenho que aguçar minha leitura crítica e pegar as brechas da lei para conseguir atender esse atleta. Então, às vezes, eu entro com o inciso da municipal, com o inciso da federal, o inciso de uma estadual, para me conseguir amparar os meninos. Então, como eu falei para vocês, estamos bem dentro dessa construção do que é o projeto, e nesse projeto
Nós não buscamos que os nossos meninos tenham uma educação ou tenham um atendimento diferenciado. Nós entendemos que os meninos, né? Primeiro, que o calendário escolar atente ao período deles de viagem, que esse calendário escolar entenda o período deles de convocação, que esse calendário escolar não obrigue eles a chegarem e submeter uma prova bimestral ou trimestral, sendo que ele não teve um período de retorno e descanso. Vai acontecer agora, a nossa categoria do Sub-13 viaja domingo agora para o Japão. Eles têm um período de 9 dias, e aí a escola coloca uma prova no dia 10, ou seja, a escola vai colocar uma prova na quinta-feira. Como que eu vou submeter ao meu atleta numa prova numa quinta-feira, sendo que ele chegou de uma viagem onde o fuso horário é de 12 horas? Então, quando esse atleta volta, ele volta dia 9, mas eu preciso do dia 10, do dia 11, 12, 13 e 14. Para ele voltar ao fuso horário dele normal, né? E as legislações, elas não permitem isso. Ela só fala assim, ó, ele voltou dia 9, então dia 10 ele tem que estar na escola. Ele vai passar a madrugada dele acordado, e no momento de estar dentro da sala de aula ele não vai estar conseguindo ter atenção nenhuma, porque o corpo dele, o relógio biológico dele está acostumado com o fuso horário, né? E isso é difícil porque as escolas, elas primeiro, não entendem esse processo, tem funcionários, tem colaboradores que querem nos ajudar, mas são impedidos por um sistema engessado, e esse mesmo sistema engessado, em vez dele incluir, ele está excluindo. Hoje, né, as políticas públicas educacionais, sejam municipais ou estaduais, ela fala muito sobre o acolhimento, ela fala muito sobre assim, vamos atender essas necessidades. E aí eu questiono, aonde está a necessidade dos nossos atletas de alta performance? Né? Eles precisam apresentar uma determinada deficiência para ser vistos? Ou só o fato deles representarem o nosso país e fazer com que o suor deles, o sangue deles se torne vitórias para uma nação e não ser reconhecido? Quantos atletas neste momento estão fora da sala de aula? Quantos atletas nesse momento têm que a opção de largar os estudos porque o projeto de vida deles já está caminhado, que é o jogar futebol? Agora, quantas escolas estão preparadas para lidar com essa realidade? Quantos professores estão realmente preparados para tentar lidar com essa diferenciação? Então, esse que é o processo que a gente precisa subentender. E nesse fator, uma coisa que a gente, no caso da rede municipal, já são os calendários. Nós temos os trimestres já subdividido com um formato de engessamento, que a gente não consegue. Ah, mas ele tem que estar na escola para fazer a prova do governo. Ele tem que estar na escola para fazer a prova do prefeito lá. Ele não vai estar, porque esse gesso aqui não cabe a ele. E isso vai fazer com que grande maioria dos meus atletas, quando completam 18 anos, eu tenho que tirar deles. Eu tenho que tirar deles o ensino regular e levar eles para fazer a prova do CEJA. Então aqui eu tenho atletas já com 18 anos completos, que eu tive que tirar eles da modalidade EJA ou ensino regular e colocá-los no sistema em CEJA. Porque são meninos que já prestam serviço. Aqui é o calendário da rede estadual, então aqui nós já falamos da questão bimestral, que também é engessado. Hoje a nossa tendência é fazer com que a Secretaria de Educação entenda que não existe uma política pública, e por não existir essa política pública, nós buscamos também o direito à educação, como que é previsto no ECA. Né? Eu acho que é o princípio básico que se entende que este menino ele tem que ter o direito à educação. E hoje o formato do ensino brasileiro não permite que este atleta tenha essa qualidade dentro desse processo educacional. Aqui eu faço uma crítica sobre as legislações. Então eu tenho uma lei Pelé que fala que no inciso F cabe ao clube se adequar à realidade educacional. Eu tenho uma legislação municipal que fala que ele tem que estar dentro da escola. Eu tenho uma educação estadual que fala que além dele estar na escola, ele precisa se ausentar somente nos dias de jogos. Mas aí eu tenho que me apostar para a lei federal. Aonde a lei federal, o seu inciso, ela diz o quê? Cabe à escola se adequar à realidade do atleta de alta performance, seja ele em processo de competição
ou seja ele no processo de avaliação. Porém, é uma legislação que poucos conhecem, muitos desconhecem e ela não é aplicada. Então, quando nós fazemos aqui o ofício de tratativa com as escolas e encaminhamos, eu tenho que sugerir, tem escola que entenda isso como uma agressão, né? Olha, eles estão logo apostando numa lei federal. Claro, é a única lei que eu tenho hoje para amparar o atleta para os nossos meninos. Entretanto, entendemos que as leis elas não se batem. Então eu tenho uma lei municipal que fala uma coisa, eu tenho uma lei estadual que fala outra coisa, eu tenho uma lei federal que fala outra coisa. E por elas não se entenderem, o próprio ECA tenta fazer com que essas leis eles começam a ter um diálogo entre elas, mas elas não existem. Então, por exemplo, hoje nós estamos no ano de 2025, né? Eu tenho 14 anos de futebol. Quantos anos esses atletas no passado passaram por esse processo e não tiveram um olhar diferenciado para isso? Então, se nós pegarmos hoje o mapeamento, o que o Santos hoje faz para o município de Santos? Então, o que o time, o futebol clube faz? Hoje nós podemos dizer que nós favorecemos muito mais do que somos favorecidos. Nós temos quantas famílias aqui embaixo? 478 famílias. Então nós conseguimos falar para a Secretaria Municipal Estadual, olha, nós temos 478 famílias que desceram a serra. Vieram de todo o canto do Brasil, inclusive fora do país. Estão aqui. Então, como se a gente estivesse fazendo um trabalho de censo. Esses meninos estão matriculados com vocês. Então a gente já faz um processo mostrando quem são essas famílias, quem são esses meninos e onde que eles estão locados. E a princípio, a ideia é termos uma instituição onde que atenda eles. Aonde que possa esses meninos realmente estudar. Hoje, dentro do nosso perímetro aqui, falando de uma questão de legislação, que são 2 quilômetros, né? Qual escola que nos atende aqui hoje? Nenhuma. Agora, quantas escolas fora do nosso perímetro nos ajudam? Várias. Né? E um defeito. Estão se preocupando, se transformando muito, transformando as escolas em período integral. Né? Dizem que fizeram uma pesquisa onde que mostra essa necessidade de ter as escolas integrais. E para estes aí que não tem a necessidade, que já tem um projeto de vida já pronto, ele não pode ficar na escola até as 15 horas, porque ele tem um trabalho a ser cumprido. E provavelmente vocês vão pensar na cabeça de vocês, Alexandre, você se fala de trabalho, mas eles têm carteira de trabalho? Não. Ah, então você está enganado. Se não tem carteira de trabalho, eles não se inscrevem. Eles não têm carteira de trabalho, mas eles têm contrato de trabalho. E aí o ECA, juntamente com a lei do jovem aprendiz, demonstra que o contrato de trabalho tem o mesmo peso e eles podem sim ser inseridos dentro dessa fala, né? Aqui a gente fecha e aí nós mostramos a ideia para vocês desse processo de integração, né, que a gente precisa. Então, que nós não buscamos um atendimento individualizado ou diferenciado. Só buscamos que os meninos sejam vistos, atendidos e principalmente dentro da realidade educacional. Seria, então, na verdade, um calendário que atenda os alunos jogadores de alta performance. Isso. E uma escola que nos atenda. Porque, por exemplo, hoje eu tenho os meninos dentro de uma escola regular. Quando eles precisam de viajar e retornam, a professora tem que caminhar com a matéria, senão ela também vai prejudicar aquele. Sim. Porém, se ela voltar com a matéria para atender os nossos, vai prejudicar aquele que já estava na sala. Sim. E os nossos, às vezes, eles vão ficar 3 dias, como também às vezes vão ficar 1 mês fora, 2 meses fora, dependendo do campeonato. Eu não consigo dar uma data, porque o campeonato, melhor do que vocês sabem, nós temos data para iniciar, mas não temos data para terminar. Porque à medida que você vai vencendo, você vai avançando, vai avançando no campeonato. No campeonato, é verdade. Então esse é um pouquinho da nossa... Parabéns, o projeto é muito bom. E realmente, assim, na questão do que diz escola, pra gente, é que nem eu te falei, como eu tenho alunos lá, a gente fica naquele trâmite, né? Qual a melhor forma de ajudar, e às vezes por não saber a estrutura até que você já tem, porque eu desconhecia. Tipo assim, eu via falar, mas até então não tinha visto. De saber de até como assim, não cobrar pelo cobrar, mas assim, ó, isso aqui que eu tô te dando enquanto material que você precisa, você consegue fazer lá, sim, entendeu? Também tem essa questão que a gente não sabe como é estruturado. Dentro de uma escola a gente sabe o que a gente tem e o que não tem, mas fora dela também a gente ficava invisível, digamos assim. E o que eu peço a vocês é que vocês sejam realmente os interlocutores.
levem essas informações à escola, nos colocamos à disposição do que vocês precisarem, né? Se quiser trazer a gestora, trazer os professores para passar uma manhã com a gente aqui, ou fazer uma reunião de módulo de vocês, utilizando os nossos espaços aqui, dando pra gente uns 5, 10 minutinhos pra gente falar um pouquinho sobre essa educação de alta Eu acho performance. interessante. Nós estamos à disposição. Uma reunião, nossa, quando a gente conversar com a coordenadora, eu sou da praticidade, né? De repente você ir lá e apresentar essa, numa reunião nossa e conversar, porque é como eu falei, só lá no Mário hoje, pelo menos até a gente, que é a Fernanda mandou, a gente tem 11 alunos, Sim. né? Só que de repente, ainda que ele não seja aluno de todos, mas em algum momento ele vai chegar na mão de algum professor dentro da escola. Então é interessante a gente saber e ter essa noção do que é, de como realmente é feito fora dos muros da escola. Que a gente tem o nosso, como o educador fala, a gente tem o nosso domínio, né? O que é meu. Mas para além disso, é até difícil a gente meio que controlar o que eles conseguem ou não fazer fora da escola. Porque eu vou dizer, o discurso é assim, eu não tenho tempo. Ah, não dá pra fazer. Ah, eu só treino. Fala, como? Aí eu às vezes vou, mas como assim só treina? Não respira? Não consegue? Não, não dá. Fala, ah, não. Né? Aí foi quando eu comentei com a Fernanda, ah, não, André, a gente tem estrutura assim pra isso. Ah, então eu preciso entender como é que funciona. Porque até na questão de às vezes conversar com algum professor, da questão desse ser atleta, né? A gente não ter essa dimensão, a gente, como você falou, você o conhecer te traz mais um esclarecimento. Então você vai saber lidar melhor até com esse aluno, né? Porque, querendo ou não, ele também tem esse diferencial. Assim como a gente tem nossos alunos de inclusão que tem esse diferencial, né? Eles são os alunos de alta performance que precisam desse olhar também. Porque no Brasil, querendo ou não, a gente fala, né? O Brasil tem a questão do... que a gente fala assim, o brasileiro que é atleta é pela força, porque o governo em si, como você mostrou, a legislação não tem nem para eles. Se você for ver, eles são alunos de inclusão, mas de alta performance para o desportos, né? Isso. Parabéns pela sua explicação. Esse vídeo espero que chegue à equipe gestora de outras escolas e que esses esclarecimentos que você deu, se você nos permitir, passaremos à frente. Claro. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. A secretária, como nós vimos, aqui foi o exemplo. Isso aqui foi feito lá no Cruzeiro Esporte Clube. Então eu abri uma escola dentro do Cruzeiro que foi dirigida pelo município. O Cruzeiro entrou com não pedagógico, aqui modelos, aqui tá vendo? Os meninos estudando, né? Formatura, minha ida na Secretaria de Educação em Belo Horizonte, os meninos, então tem todo um processo. Aqui é o modelo de projeto que foi gerado. Aí você hoje não atua lá, mas eles deram continuidade a esse projeto? Ó, o que acontece? Eu deixei tudo pronto. Então, eu ensinei. Agora, se o departamento humano de lá deu continuidade ou não, porque eu tenho um defeito. Eu ensino, eu deixo pronto e depois eu vou embora. Eu não fico no ninho, não. Eu só choco os ovos e depois eu vou embora. O projeto fica. O projeto fica. Isso que é importante. Então, eu deixo para que eu faça. Então, por exemplo, se lá estiver funcionando, o Santos passa a ser o segundo clube brasileiro que está agora buscando ter uma parceria público-privado, aonde terá uma escola pública dentro de um sistema como aqui é uma associação, então de terceiro setor. Onde você vai, o projeto vai também. Vai. Todos os clubes que eu passo, eu tenho essa ideia. Assim, aí cabe a pergunta, que você traz tudo dentro do clube e é um clube de futebol. Mas vocês têm a ideia ou pensam, de repente vocês também ampararem outros tipos de atletas estando dentro da rede, entende? Porque a gente tem outros atletas. Eu estou ensinando isso para a Secretaria de Educação. Se a Secretaria amanhã pegar um prédio aqui do lado que está em reforma e fazer a primeira escola, o primeiro centro educacional de alta performance, aonde que todos os atletas de todas as modalidades, seja judô, natação, handball, futebol, estudarem dentro da mesma instituição. Quem tem que ser preparado? Não os atletas. É a equipe que vai trabalhar com eles. Então, o professor vai ter que passar, vai ter que rever sua didática, a coordenadora vai ter que rever a didática dela, a gestora vai ter que rever a didática dela, porque vai ser uma escola de alta performance. Então, imagina você ter que estar em uma sala onde que você tem natação, handball e futebol. A natação está no pré-olímpico.
O futebol está viajando com o brasileiro. Como que vai se lidar com esse processo? Entendeu? É isso que Você abre mais o leque, na verdade. Sim. Hoje, eu estou preocupado com a minha necessidade que eu estou vivendo. Agora, como que ela vai ser vista e vai ser ampliada lá fora vai depender da Secretaria de Educação. Ele acabou ganhando esse ponto. Muito obrigado, Obrigado, tá, parabéns. gente? Deus abençoe. Volte sempre. Marca lá. Com certeza, mas No espaço, mas a questão de levá-los até lá e retornar, às vezes a gente perde tempo. Às vezes tem a correria, né, de escola, a gente tenta não atrapalhar a rotina escolar do atleta, né, da criança ou do adolescente. Então, por exemplo, a gente respeita o horário da escola e tenta também não influenciar no horário do treino. E aí o que sobra, o serviço social e a pedagogia acaba utilizando para fazer algumas atividades sociopedagógicas. Então, quando a gente vê que não tem como levá-los até algum outro espaço público, os espaços que tem dentro do clube. é bom a questão de supervisão no nosso trabalho também, né? E aí a gente utiliza as coisas mais formais ou que precisa de um espaço um pouquinho mais. Com licença. E a sala de estudos. São os espaços que a gente utiliza. Nossa, Aí, por que exemplo, lindo. o Salão de Mármore é um espaço que o Genésio utilizou para fazer a formatura deles no final do ano passado. Então a gente cede os nossos espaços para as escolas públicas. A rede estadual também, ano passado, fez a apresentação das fanfarras no Salão de Mármore. Foi muito legal. Eu nunca vi um clube tremendo com Sem ser o show, né? Exatamente. E era legal porque eram crianças e adolescentes que tem a banda, né? Inclusive as escolas estaduais têm clube juvenil que chama, né? Então o presidente do clube juvenil que organizava a banda.